Uma ótima noite de domingo a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema empatia. A gente vem tratando vários temas à luz da doutrina espírita, dentro do contexto da reforma íntima, aí ao longo das últimas semanas. E hoje nós escolhemos esse tema da empatia, no contexto da reforma íntima. Qual a importância, o que é, qual a importância disso, para nós que queremos nos tornarmos pessoas melhores, um pouquinho de cada vez. A empatia é um termo que ela é muito, às vezes, confundido com a simpatia. São coisas que têm uma certa conexão, mas têm um significado um pouquinho diferente. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. É como se nós formos o outro e vermos o mundo através dos olhos de outras pessoas, através da mente, das experiências. Muitas vezes é como se, a gente faz uma analogia, que é como se a gente calçasse o sapato do outro para caminhar e sentir na pele, ou pelo menos tentar imaginar como o outro sente nas diversas situações. É um exercício de desapego do ego, difícil de se fazer, porque à medida que nós reencarnamos, vamos tomando consciência de nós mesmos, nós vamos reforçando o ego, que é realmente essa visão que nós temos de nós mesmos, e a gente passa a viver de acordo com esse ego. Então, desapegar do ego, tentar ver o mundo de uma nova perspectiva, sob um outro ponto de vista, é um exercício que não é tão simples, não é fácil, mas é necessário. Quando a gente vai no significado dessas duas palavras, a gente encontra lá no dicionário o seguinte: as duas palavras, simpatia e empatia, que nós vamos tratar hoje, vêm do grego, elas têm a mesma parte final ali, que é patos, a parte de patia, muda o comecinho. Então, quando a gente pega lá na etimologia da palavra do grego, simpatia, esse prefixo sim, significa junto. E patos ou pateia, pode ser traduzido como emoção. Então, é sentir junto, é comungar da emoção. Então, se eu sou simpático à ideia de uma pessoa, é porque eu penso igual a ela. Se eu me simpatizo com a emoção que alguém está sentindo, é porque eu estou sentindo como ela. Isso é simpatia. E empatia, se a gente vai lá no grego, da mesma maneira, no grego, que deu origem a no inglês, e várias outras muito próximas ali, significa dentro. Pode ser uma tradução. E patos, da mesma maneira, emoção. Então, é emoção de dentro, no sentido de você conseguir enxergar a emoção pelo lado de dentro, entender o sentimento da pessoa, entender a emoção. Então, aí a gente já vê uma diferença. Simpatizar é ter a mesma emoção, ter o mesmo sentimento, compartilhar pensamentos. Já empatizar é procurar compreender o que o outro sente, o que o outro pensa, mesmo que eu não sinta igual, e mesmo que eu não pense igual. E aí a gente já começa a ver como isso é difícil, e como isso abre muitas perspectivas e desafios dentro da interação social, dentro da vida de relacionamento que nós precisamos ter com os outros. Então, simpatia, nesse sentido, vai ser o sinônimo de afinidade, de atração, de amizade, até de amor. Quando a gente fala assim, aquela pessoa é simpática, é uma pessoa agradável de se conviver, não é? Para mim, porque pode ser que aquela pessoa que eu considero simpática, para outro, pode não ser. Não é verdade? Ela é simpática para mim, porque eu nutro uma simpatia por ela. Muitas vezes nós pensamos igual, nós sentimos igual. É como, por exemplo, dentro de uma casa espírita. Dentro de uma casa espírita existe um nível de simpatia entre as pessoas que frequentam, porque todos nós estamos irmanados, comungados nesse mesmo sentimento, nesse mesmo ideal, que a doutrina, que nós abraçamos na doutrina. Então, daí já se estabelece uma simpatia, coisa que às vezes pode não acontecer com pessoas
que tem outras crenças, outras religiões que pensam de forma diferente. Né? Pode não acontecer. Da mesma maneira que a gente tem a simpatia, a gente tem a antítese, o contrário dela, né? Que é antipatia. Quando a gente conhece uma pessoa que é antipática, né? Ou que a gente diz, né? O nosso santo não foi com o dela, né? Parece que às vezes você não precisa nem abrir a boca. Só de conhecer a pessoa, às vezes por uma mínima atitude que ela tem, um jeito de olhar, um jeito de falar, uma coisa que ela te fala ou te faz, você já passa a ter uma antipatia pela pessoa. Quer dizer, é o inverso da simpatia. Não bate os sentimentos, o jeito de ver as coisas, parece que não casa de jeito nenhum, em nenhum grau. Mas é sempre bom a gente lembrar também que aquela pessoa que a gente considera antipática, é antipática para nós. Porque tem muitas pessoas que nutrem simpatia por ela. E muitas pessoas que até amam aquela pessoa que para a gente é a pior que existe na face da terra. Né? Muitas vezes a gente exagera e esquece desse detalhe. Sempre que eu tenho assim, um sentimento de antipatia por uma pessoa, eu procuro estabelecer o seguinte raciocínio. Esse cidadão ou essa cidadã tem uma mãe que o ama muito, né? Ou pelo menos em algum momento amou muito. Foi um bebezinho no braço de uma mãe, de um pai que o mais provável é que tenha nutrido sentimentos muito bons. Né? Essa pessoa pode ter filhos. E para os filhos, o pai e a mãe são heróis. Né? Então a gente começa a enxergar que isso tudo de simpatia, antipatia, é relativo. Não é generalizado, né? E às vezes eu penso até o seguinte, essa pessoa que eu tenho dificuldade às vezes, muitas vezes ela tem culpa, muitas vezes não. Mas essa pessoa, ou por pior que seja a pessoa que a gente pense do nosso ciclo de relacionamento, essa pessoa ela tem um anjo da guarda. Ela tem um espírito superior que a ama profundamente, que vela por ela, que protege, que orienta, que esclarece, que tenta conduzi-la pelo caminho do bem. Quer dizer, pensando dessa maneira, a gente começa a abrir possibilidades de trabalhar esses sentimentos dentro de nós, diferentemente de eu simplesmente colocar um rótulo, ó, essa pessoa eu gosto, essa não, e ponto. Isso vai ser indefinido, né? Eterno. Não é. Nós podemos mudar a visão que nós temos das pessoas, à medida que a gente vai trabalhando justamente a empatia. Aí a gente volta à questão da empatia. A simpatia, a antipatia é um sentimento. A empatia não. A empatia é uma decisão. É um comportamento. É uma decisão que eu tomo de fazer um esforço para enxergar as pessoas de uma maneira mais profunda. É um esforço genuíno e deliberado para entender melhor as pessoas, para validar os sentimentos e os pensamentos que ela tem. Em última análise, para aceitar as pessoas do jeito que elas são. Porque ninguém muda porque me desagrada. As pessoas mudam quando elas chegam à conclusão própria delas mesmas, que elas precisam modificar. É comum muitas vezes, a gente está em contato com alguma pessoa, seja na família ou no trabalho, bater o olho na maneira que a pessoa faz alguma coisa e taxar, né? Não, essa pessoa está errada, essa pessoa se comporta errada nesse ou naquele aspecto. Mas sempre é bom a gente lembrar que a pessoa se comporta errado segundo o nosso ponto de vista. Para outras pessoas, ela pode estar fazendo certo. Então, só de ter a mente aberta de pensar, será que esse não é o caso? Já faz com que a gente comece a caminhar nesta questão da empatia. Como eu comecei falando, né? Calçar os sapatos da pessoa. Aí está uma outra diferença, né? Simpatia é você olhar e falar assim, gostei do seu sapato, bonito, você tem bom gosto. Isso é simpatia. A empatia é, deixa eu calçar o seu sapato. Deixa eu caminhar um pouquinho com ele.
E você, de fato, fazer isso, caminhar com o sapato da pessoa e perceber, não, realmente ele está apertado. Realmente ele incomodou o meu pé também. Agora eu entendo por que você estava mancando. Eu entendo agora o seu comportamento, porque eu calcei o seu sapato. Isso é empatia. Eu entendo por que você... Comecei a entender por que você acha dessa maneira. Por que você age. Porque eu comecei a entrar no universo interior da pessoa. Isso faz me lembrar uma história de Gandhi, o grande sábio hindu, o Gandhi, que era procurado por, assim como o nosso Chico Xavier, por ter aquela sabedoria que transbordava, era procurado diariamente por centenas de pessoas para ouvir os seus conselhos. Em determinado dia, Gandhi estava numa certa região ali, onde as pessoas fizeram uma fila enorme para conversar alguns minutos com ele, ouvir alguma palavra sobre os seus problemas pessoais, sobre a sua vida. E nessa fila lá, aguardando horas, estava uma mãe com o seu filho. Pacientemente, essa mãe esperou a fila que ia caminhando devagarzinho para ter a oportunidade de falar alguns segundos com esse grande missionário. Gandhi esperou, a fila foi reduzindo, naquele sol quente, até a hora que finalmente, depois de muitas horas, ela teve a oportunidade de falar com ele. Estava junto com o filho pequeno, e aí a mãe falou, Mahatma, por favor, peça para o meu filho comer menos açúcar, ele come muito açúcar. E eu já falei para ele, já tentei de todo modo fazer com que ele comesse menos açúcar, porque faz mal para ele. Peça por gentileza, ele vai ouvir. E aí Gandhi olhou para a mãe, olhou para o filho e falou assim, volte na próxima semana, por favor. A mãe não entendeu, né? Nossa, fiquei tantas horas aqui, custava falar uma palavra para o meu filho, volte na semana que vem. Aí lá foi a mãe embora, aguardando a próxima semana, onde Gandhi iria atender as pessoas, enfrentou a fila novamente, mesma coisa, mesma rotina. Sol quente, horas na fila, até a hora que chegou. Falou, Mahatma, eu estive aqui semana passada, pedi para o seu filho falar, você lembra? Lembro, sim. Então, o que você tem para falar para ele? Gandhi se virou com aquela calma para a criança e falou, meu filho, não coma açúcar, faz mal para você. E só. A mãe entendeu menos ainda do que da primeira vez, E ela, com aquela curiosidade, ela não conseguiu se segurar, e perguntou, mas eu estou curiosa agora, por que você não disse isso semana passada, onde nós estivemos aqui? E aí Gandhi virou para ela e falou, porque na semana passada eu ainda comi açúcar. Então ele procurou durante a semana criar o mínimo de empatia com aquela criança para o qual ele iria dar um conselho. Como é que ele vai dar um conselho se ele não calçou os sapatos dela? Como é viver uma semana sem açúcar? Ele passou por isso, ele sentiu que precisava passar por isso, ele criou essa conexão mais profunda para ganhar o direito de dar esse conselho. E é algo que, em maior ou menor grau, todos nós precisamos praticar. Porque o único tipo de pessoa que não precisa exercitar em nenhum momento a empatia é o náufrago na ilha deserta, ou o eremita perdido nas montanhas, porque de resto, todos nós precisamos praticar. O que acontece é que muitas vezes, por falta de refletir sobre isso, por falta de construir essa habilidade, nós acabamos fazendo outras coisas que atrapalham muito mais no relacionamento do que simplesmente a gente procurasse entender as pessoas. E aí vem a crítica, aí vem os atritos no relacionamento, a briga, pelo simples fato da gente não procurou aprofundar um pouquinho, entender. E todos nós temos essa capacidade. A ciência já fez inúmeros estudos procurando compreender quando é que a empatia começa a surgir na pessoa. E fizeram estudos que perceberam que é uma capacidade socioemocional que está presente desde o nascimento. Desde o nascimento. E é claro, ela vai desabrochando. Quando a gente vê, por exemplo, crianças pequenas, de meses de idade. Criança que tem
1, 2, 3 meses. Se a criança está calminha, e aí chega uma outra criança chorando, o que acontece com aquela que estava calma? Muitas vezes começa a chorar também. Ué, mas ela está sofrendo? Ela ficou com fome? Ela ficou com sede? Ela está sofrendo alguma dor? Não. De alguma maneira, o choro impactou-a emocionalmente e ela passou a compartilhar daquele sentimento. Ela não entende, ela não sabe, mas ela começou a ficar triste, né? Ou aquilo começou a incomodá-la de alguma maneira. Então a gente percebe esse fenômeno, né? O choro entre crianças muito pequenas, que não têm a menor ideia de comunicação. É contagioso. Assim como a risada também é contagiosa, né? O sorriso, a risada, a gargalhada, é uma linguagem universal. Uma pessoa que der uma gargalhada pode ser em qualquer idioma, a pessoa pode morar em qualquer canto do planeta. Você vai sentir também de uma forma natural a vontade de rir junto, né? Então, é um nível da comunicação que está muito além da linguagem, das palavras, do idioma. Isso nasce muito cedo na gente e vai desabrochando. É natural. Só que nós podemos praticar também, né, de uma forma assim, deliberada, consciente. Quando a gente vê, por exemplo, crianças um pouquinho maiores, de 3 a 6 meses de idade, antes mesmo da fala, a gente percebe que elas começam a conseguir identificar as emoções, principalmente dos pais, daquelas pessoas que elas convivem mais, que elas cercam. Eu me lembro que quando minha filha nasceu, sempre se falava, né, quando a gente vai ser pai, sempre nos falam, olha, é um amor que você não vai nunca ter um igual a esse, né, totalmente diferente. Só quem passa pela experiência de ter um filho que sabe como é dentro do coração. E eu confesso para vocês que quando eu peguei ela no braço, assim, aquela coisinha pequena, eu fiquei pensando assim, tá, eu sinto assim, a responsabilidade de ser pai, né? Agora é uma vida que está sob a minha responsabilidade, mas cadê aquele amor que falavam tanto, né? Daquele amor assim que explode o coração e tudo mais. Assim, confesso para vocês, assim, com a maior sinceridade, não senti isso assim logo de cara ao pegar, diferente da mãe, né? Que a mãe tem uma ligação mais profunda com a criança, né? Carregou dentro do seu ventre durante 9 meses, sem te mexendo, é outra ligação, completamente diferente. Eu, como pai, eu me coloco na minha posição de pai, eu sei que são coisas diferentes. Mas eu fiquei esperando acontecer, cadê aquele sentimento que vem daquela maneira, né? E aí, claro, eu começo a cuidar, né? Eu trabalho em casa, tive a oportunidade de cuidar de tudo o que tinha, trocar fralda, dar mamar, acordar de madrugada, dar banho, fazer tudo o que se pode fazer com uma criança. Mas confesso que aquele sentimento veio, mas eu ainda estava me sentindo assim, será que tem algo errado em mim? Que eu não amo a minha filha com a intensidade que todo mundo diz que é o amor de um pai para uma filha? E eu lembro o exato dia em que isso mudou. O exato dia. Ela tinha uns 3 meses de idade, mais ou menos, e eu lembro que eu fazia muita brincadeirinha, né? Aquelas brincadeirinhas de papai bobo, né? Cadê o nenê? Assou! E brincadeirinhas desse tipo. Até que aos 3 meses eu vi um sorriso claro no rosto dela, quando eu fiz uma brincadeirinha dessa. E aquele sorriso, sorrindo para mim, mexeu tão profundamente com o meu coração, que nesse dia eu entendi. Nesse dia. Foi empatia. De alguma forma, aquele bebê de 3, 4 meses, capturou a emoção que eu estava transferindo para ela, e me deu de volta aquela mesma emoção. Isso é empatia. 3, 4 meses. Então a gente percebe que eles começam a entender o tom de voz. Quando a gente fala de forma carinhosa, eles sorriem. Quando a gente fala de forma mais ríspida, às vezes eles fazem biquinho e choram. Eles não entendem as palavras, mas eles entendem o sentimento. Quando a gente faz uma cara de susto, eles se assustam também,
Então, olha, com poucos meses uma criança consegue fazer isso. Pouquíssimos meses. E aí eu me lembro, à medida que ela foi crescendo, né, como essa capacidade vai se ampliando da empatia. E como vai, a partir de um ano aí, que a criança começa a falar, vai compreendendo melhor a linguagem, e aí isso começa a cada vez mais, né, fazer parte da leitura que a criança faz dos pais, e vice-versa. Mas eu tive uma outra grande lição também, foi quando a Júlia entrou na escola. Quando ela entrou na escola, quem é pai, quem é mãe sabe, né, a rotina fica mais corrida ainda. A criança precisa entrar na escola em tal horário, ela precisa começar a comer, né, a almoçar pelo menos 1 hora antes, senão você não consegue, né? Aí não come, aí cria aquela dificuldade, aí tem que trocar de roupa e tudo mais. E aí eu lembro que, os primeiros dias, né, logo depois que ela entrou na escola, foi bem e tudo mais, e ela começou uma fase de não querer comer tudo que se colocava no prato. Comia um pouquinho e eu falava, Juju, você tem que comer, senão você vai ficar com fome na escola, e tentava forçá-la a comer um pouco mais do que era colocado. E aí, num belo dia, no alto dos seus 3 anos de idade, quando eu pedi para ela comer mais, que ela precisava comer tudo que estava no prato, ela vira para mim e fala o seguinte, mas, Léo, acabou a minha fome. Ela me chama de Léo. É uma coisa assim que, no comecinho, quando eu tentei fazer ela chamar de papai, esse Léo saiu tão natural, que eu achei tão engraçadinho, que eu deixei. Achei tão bonitinho, e até hoje, ela me chama de Léo, né? Eu não achei ruim não ter o papai. Tentei ensinar um pouquinho, mas o Léo foi mais forte. Ela virou e falou, mas Léo, acabou a minha fome. E aquele argumento foi tão poderoso e tão profundo, que me permitiu acessar essa percepção que ela tinha dentro dela, que eu, como pai, do lado de fora, não estava sentindo. Ela comeu o suficiente. Se eu tivesse forçado, ele ia estar comendo além da fome. Poderia até passar mal, e ao longo do tempo isso criar alguma coisa. E ela, com uma simples frase dessa, né, me mostrou a importância da empatia. E aí eu passei depois a perguntar para ela, né? Falar, não vai comer mais? Já acabou a sua fome? E ela falava, acabou a minha fome. E eu lembro de um outro episódio também, relacionado à empatia, que ela estava na escola também, nesse comecinho, as professoras ensinam coisas assim, que a gente reflete às vezes para o resto da vida. Esse mesmo episódio, eu colocava a comida no pratinho dela, assim, tudo separadinho, né? Um arrozinho, feijãozinho, uma saladinha, carne, separadinho. E ela sempre teve o hábito de comer um tipo de cada vez. Ela comia primeiro, sempre, ela começa sempre, para aquelas coisas mais gostosas, né? Por exemplo, se tiver batata frita, eu não tenho dúvida por onde ela vai começar, na batata frita. Às vezes ela começava na saladinha, depois ia para a carne, comia feijão, deixava o arroz por último. E eu já gosto de comer misturando as coisas, né? Sentindo um sabor um pouquinho de cada um. Eu pego o arroz, pego um pouquinho de feijão, misturo, pego um pedacinho de carne. E aí, num belo dia, eu falei para ela, né, caí na besteira de falar para ela, mas, Juju, por que você não come misturando assim? É mais gostoso. Ela virou para mim e falou, mas, Léo, esse é o meu jeitinho. Eu descobri que ela tinha aprendido isso na escola. Os professores tinham ensinado que cada criança tem o seu jeitinho. Existem coisas que são decisão pessoal. Você pode fazer de um jeito ou de outro. Não tem certo ou errado. É o jeitinho de cada um. E esse jeitinho é a empatia. A partir do momento que a gente começa a perceber que determinadas formas de pensar, de ver o mundo, de se comportar, é só o jeito individual de cada pessoa, a gente para de bater de frente com as pessoas. É o jeito dela. Ela tem o direito, mesmo que me incomode, aquele é o jeito dela, né? Então, vamos começar a pensar sobre isso nos ambientes onde a gente está. Quando algum comportamento de uma pessoa vier aquela vontade de criticar, de corrigir, de falar, né? Não, você está errado. A maneira certa não é essa, não. Será que não é só um jeitinho pessoal dela de fazer as coisas? Será que isso não nos incomoda porque nós somos rígidos demais?
Será que é porque falta ainda nos desenvolver um pouquinho da empatia? É um esforço constante que a gente precisa fazer, para tentar entender como o outro pensa, o que ele sente em determinadas circunstâncias. Aí a gente vê que a empatia ela tem pelo menos essas duas dimensões. A dimensão cognitiva, que é tentar entender como é que o outro pensa. E tem uma maneira muito fácil de descobrir, é só perguntar para as pessoas. Até as crianças sabem explicar a maneira que elas pensam. É só a gente perguntar e estar aberto a ouvir. A gente não tem o hábito de perguntar para as pessoas, a gente assume que a gente entende as pessoas. A gente assume que a gente está enxergando ela da forma correta. E muitas vezes não está. Então tem essa dimensão cognitiva, que é um esforço para entender como as pessoas pensam, mas tem uma dimensão mais poderosa ainda, que é a dimensão afetiva. Entender o que as pessoas estão sentindo em determinado momento. E isso é um treinamento de um olhar mais refinado. Observar, muitas vezes aquilo vem pela linguagem, pela comunicação, pela fala, as pessoas falam. Muitas vezes vem por um olhar mais baixo, que denuncia uma tristeza. Muitas vezes pelo um semblante rígido, que denuncia, às vezes, um momento de pressão, de dificuldade. Quando a gente começa a treinar o olhar, a gente começa a observar isso. E a gente começa a entender que as pessoas agem da maneira que elas agem, não é para nos contrariar, não é para nos provocar. As pessoas fazem o que elas fazem, elas se comportam de tal ou tal maneira, porque isso é o natural de acordo com a experiência delas. Elas foram aprendendo que isso é o melhor ao longo da vida. Toda pessoa no planeta Terra age da maneira que ela acha que é a maneira certa. Ninguém faz nada que acredita que está totalmente errado. No fundo, em algum grau, ela acha, o meu comportamento está certo. É genuíno, é assim que eu tenho que agir. Então, a gente começa a perceber que, muitas vezes, a relação humana está muito mais no nosso controle do que no controle do outro. A maneira como eu vou reagir. Isso a gente pode refletir sobre isso. Não só com os filhos, principalmente nas relações mais próximas, por exemplo, dentro do casamento, na família, de um modo geral, no ambiente de trabalho, com os colegas, chefes, subordinados. Tentar entrar no mundo da pessoa. Por que ela age dessa maneira? O que será que ela está sentindo agora, que ela está falando comigo? E tentar acolher a pessoa nos sentimentos dela. Entender os sentimentos. Isso me faz lembrar também de uma outra história, de um homem que chegou no consultório de um médico, profundamente triste, assim, com fisionomia muito triste. Chegou para o médico, e o médico perguntou, o que eu posso te ajudar? E ele falou, doutor, eu estou muito triste. A minha vida é uma tristeza total, não tem graça nenhuma, não vejo graça, não vejo prazer em viver. Já tentei de tudo quanto é tipo de remédio, tudo quanto é tipo de coisa que poderia tentar, e não consigo tirar essa tristeza de dentro de mim. E aí o médico pensa um pouquinho e fala, olha, vamos tentar uma coisa diferente? Tem um palhaço na cidade, é o palhaço Pagliatti. E o show dele é maravilhoso, todas as pessoas que vão saem alegres, assim. E muitas pessoas me falaram, olha, só de assistir esse espetáculo, eu saí assim com uma alegria transbordando. Então, vá ver o palhaço Pagliatti, ele se apresenta hoje à noite. E aí, com terror no olhar, a pessoa virou para o médico e falou, mas doutor, eu sou o palhaço. Eu é que trago a alegria para as pessoas, mas eu mesmo não consigo me alegrar. Muitas vezes, as pessoas que estão no nosso relacionamento estão assim. Elas estão passando por sentimentos, elas estão vivendo emoções, que se a gente não tiver o olhar muito refinado, e a gente prestar bastante atenção, a gente não percebe. E às vezes a pessoa que é agressiva, que me agride, é uma pessoa que está em profundo sofrimento. Muitas vezes ela só precisa ser acolhida. Ela só precisa ter esse sentimento validado pelos outros.
né, de alguém chegar, às vezes, falar uma palavra de consolo, de esperança, auxiliar de alguma maneira, se for possível. E talvez esse comportamento, com o tempo, mude. Nem a pessoa entende muitas vezes por que ela é agressiva, por que ela é rancorosa, por que ela é brava, por que ela é ansiosa, preocupada, reclamona. São comportamentos que sempre têm uma causa, um fundo, mas se as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes é alguém de fora que, exercitando a empatia, talvez consiga colocar. Empatia não significa concordar com tudo que as pessoas fazem. Não é isso. Muitas vezes a pessoa tem essa ideia equivocada também. Não é concordar, mas é fazer um esforço por entender. E aceitar que a pessoa pode pensar daquela maneira. Ela tem o direito. Ela tem liberdade de pensamento. Ela pode se sentir mal, mesmo que eu ache que ela não tem motivo. Valide o sentimento dela. Ouça a pessoa. Não significa que eu vou estar sempre certo. Às vezes, ao ouvir a pessoa, em procurar aprofundar um pouco no sentimento, na causa do que ela faz, de como ela se sente, talvez eu comece a perceber de uma forma mais ampla o mundo, a vida, as coisas que estão ao meu redor. Então, olhar os detalhes, ouvir com atenção as pessoas, com interesse. Ouvir sem querer responder logo em seguida. Ouvir e continuar conversando. Ouvir com profundidade. E fazer algo que é muito difícil também, é um exercício muito difícil, que é suspender o julgamento, pelo menos temporariamente. Sempre que a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, ou vê ela falando, ou agindo de uma maneira, a gente já julga. Olha, está correto. Olha, está errado. O julgamento é automático em nós. Suspender o julgamento, pelo menos por um tempo, para aprofundar e conseguir entender, é algo que ajuda muito também a ter empatia. E a comunicação também. Hoje se fala muito da comunicação não violenta. Tem até um livro com esse título, Comunicação Não Violenta, mostrando o quanto que nós podemos mudar um pouquinho a nossa comunicação para ter relações melhores com as pessoas, evitar a crítica, evitar aquela forma de falar mais tentando impor a sua forma de ser, evitar a ofensa, a ironia, o sarcasmo, tudo que muitas vezes entra na comunicação e que complica muito os nossos relacionamentos. Eu tenho uma boa notícia aqui para todos nós. A boa notícia é que nós temos o resto da eternidade para praticar a empatia. Não é só nessa vida, porque nós vamos passar por múltiplas experiências. Se a gente conseguir ir aprendendo, exercitando a empatia, não vai ser necessário voltar na situação da pessoa. Porque é isso que acontece, é isso que a reencarnação faz para forçar a gente a entender situações diferentes. Ela nos coloca na situação daquela pessoa que eu não entendi. Por exemplo, um chefe muito duro com os funcionários, muito exigente, muito rigoroso, que explora os funcionários e não consegue entender o sofrimento que ele causa aos outros com essa conduta, ele volta no papel de um funcionário, humilde, numa outra vida, ou às vezes até na mesma vida, para sentir na pele aquilo. E aí, finalmente, a ficha vai cair. Muito do nosso relacionamento, das situações difíceis que a gente passa, é porque nós não tivemos empatia em vidas passadas. Nós não aprendemos a lição. E aí a gente precisa voltar para tentar nos colocar na posição. A reencarnação vai nos colocando nesses papéis diferentes, justamente para a gente praticar essa empatia, esse esforço de conseguir compreender o outro, de acolher, de aceitar e de ajudar também. E quando a gente entra nesse campo de não só entender, como procurar melhorar a vida do outro, ajudar de alguma forma, muitas vezes é possível, às vezes não. Aí a gente está falando da empatia como base para outras virtudes, como, por exemplo, a compaixão, a caridade, o perdão, a tolerância, e tudo isso que vai ter como base a empatia. Mas isso fica para uma outra conversa, para um outro dia. Por enquanto,
desejo que todos nós, durante essa próxima semana, busquemos exercitar essa empatia com as pessoas que nos cercam, né, para que nós possamos crescer e, se for possível, auxiliar também quem convive conosco. Então, tenham todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.